Fala, torcedor Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor e estou aqui hoje para trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais um vídeo para encerrar o assunto Copa do Mundo e de fato trazer o Fluminense aqui para o nosso canal. Como eu disse, né, esse é o último vídeo relacionado à Copa do Mundo. Nesse período de Copa, eu preferi não postar vídeos, até para não gerar conflito, né, entre conteúdos. Não queria trazer muitos assuntos relacionados à Copa, até porque aqui é um canal para o Fluminense, né? Pois bem, como é o último vídeo relacionado à Copa, eu quis trazer hoje um apanhado de tudo que aconteceu e que me chamou a atenção relacionado não só à seleção brasileira, mas tudo que a gente viu com relação ao futebol num contexto geral, né? O meu primeiro ponto aqui nesse vídeo é para falar um pouquinho sobre a carência na lateral esquerda, não só do Brasil, mas do mundo. Assim, é gritante assim, a falta de laterais esquerdos que a gente tem, a falta de qualidade nessa posição. O mundo já não produz mais laterais esquerdos de qualidade. E a gente vê isso acontecendo no Fluminense, a gente vê isso acontecendo dentro do futebol brasileiro. Mas a verdade é que ninguém tem. Assim, são raros os bons laterais esquerdos que atuaram na Copa do Mundo, e vários desses temas que eu quero trazer aqui nesse vídeo vão trazer também o Fluminense, né? Até porque, para mim, pelo menos, é impossível assistir uma partida de futebol e não comparar com o que eu vejo dentro do futebol brasileiro e mais precisamente dentro do nosso tricolor. Pois bem, voltando ali para a lateral esquerda, a gente viu que no mundo, né, as grandes seleções já não têm mais grandes nomes, né? Tirando ali, por exemplo, um Théo Hernandes da França, que fez uma final muito abaixo do esperado, a seleção brasileira com dois laterais esquerdos muito defensivos, para a gente que se acostumou a ver o futebol brasileiro com laterais que apoiam, né, que apoiam bastante, que chegam com qualidade na linha de fundo adversária, Roberto Carlos, Cafu, o próprio Maicon, que já também não era um grandíssimo lateral, mas até que atuou bem pelo lado direito, Daniel Alves no tempo de Barcelona, né? E do lado esquerdo com Roberto Carlos, com Marcelo, enfim, são atletas que deixam saudade, não somente pelo que eles foram, mas pelos que vieram depois, né? Alex Telles e Alexandro não correspondem à grandeza da posição lateral esquerda na seleção brasileira e futebol brasileiro, né? Para não ficar tão restrito somente a essa Copa. Um outro ponto que me chamou a atenção nessa Copa foi a camisa 10. A camisa 10 não como número, mas como função. A gente sabe que o Neymar é um craque, sim, ele é um craque, mas que não pode vestir a camisa 10 da seleção como função de armador, né? Uma posição que a gente está acostumado a ver no Fluminense, por exemplo, com Paulo Henrique Ganso, um cara mais cerebral, que dá aquelas bolas para pifar o atacante, né? Para deixar o atacante numa boa situação, ou para acalmar uma partida, ou enfim, para achar uma posição, um passe genial, como a gente viu, por exemplo, na Argentina com o Lionel Messi, né? Então, parabéns aos argentinos, ganharam e mereceram ganhar a competição, cresceram desde o início da competição, quando perderam para a Arábia Saudita, já colocaram uma pressão que fez bem para a seleção, né, que a partir dali todos os jogos eram decisivos para a Argentina, então fez o time crescer. Enfim, estou aqui para falar do camisa 10, né, sobre aquele cara que controla o meio-campo, que controla a ação do time. E como eu falei, o vídeo ele é baseado na Copa, ele é baseado no que a gente viu na Copa, mas ele traz muito do que é o Fluminense. Porque alguns vídeos atrás eu falei, a minha percepção era que o Fluminense não rendia bem sem o Paulo Henrique Ganso, porque é um jogador que, beleza, muita gente vai falar que ele é lento, né, lento. Eu não concordo, até acho que não corre tanto, mas na minha opinião, quem tem que correr é a bola. O Paulo Henrique Ganso, se ele ficar parado, né, receber a bola e ficar parado e colocar um cara na frente do gol toda hora, pra mim tá bom. Então, assim, para a seleção brasileira, falta esse jogador de criação. O Brasil sempre teve bons meias, bons articuladores. E nessa Copa faltou muito. Chegou num momento que a gente precisava furar a bola ali para não ter mais jogo e não ter um cara para segurar essa bola, para acalmar o jogo,
para receber e dar um passe em profundidade, para o cara segurar a bola lá na linha de fundo, por exemplo. Enfim, faltou muito esse jogador. E pra gente que é torcedor do Fluminense, parece até clubista falar do Paulo Henrique Ganso na seleção. Mas, assim, eu não sei se para vocês é a mesma sensação, mas um jogador como ele faz falta dentro de um futebol brasileiro. Por tudo que representa a grandeza da nossa camisa e essa posição em especial. E por último, para a gente fechar o assunto Copa do Mundo, estilos de jogo, né? O que, assim, eu fico impressionado e como me deu saudade ver o Fluminense jogar nesse tempo, porque muita seleção defensiva, sabe? A gente vê o exemplo aí do Marrocos, que chegou numa semifinal de Copa do Mundo. Claro que tem suas qualidades, se defender bem é, assim, uma qualidade dentro de um clube de futebol, dentro de um time de futebol. Mas é um futebol que a gente não está acostumado, a gente como brasileiro, né? Não está acostumado a ver na seleção. E eu vendo, por exemplo, o Marrocos jogar, né, uma questão de efetividade, defende, e em um momento da partida vai lá e ataca e faz o gol. E isso me incomoda às vezes, sabe? A França, em alguns momentos do campeonato também, não jogou muito coletivamente, dependia muito do Mbappé e do Griezmann, principalmente, né? O Mbappé principalmente, mas o Griezmann fez uma grande Copa, tentando jogar exatamente na questão do camisa 10 que eu falei, mas como coletivo, assim, a gente não vê muita aproximação, não vê muita troca de passes, até da própria Espanha, que a gente sempre teve a questão do tic-tac, não foi o que a gente viu nessa Copa. Eu acho que quem mais se aproximou dessa questão da triangulação, dos passes rápidos, dessa aproximação, do que a gente via, foi a própria Argentina. E isso se dá no gol de contra-ataque, no segundo gol, se não me engano, da partida de ontem, o gol do Di Maria. Uma troca de passes muito rápida e um passe genial com o lado de fora do pé, né, do Messi. Enfim, essa é a importância do camisa 10 que eu falo, né, do cara que tira a jogada da cartola. Enfim, talvez a seleção que mais se aproximou dessa questão do tic-tac, como a gente viu o Fluminense jogar, tenha sido a própria Argentina. Eu vi alguns vídeos, a gente sempre compara o Fernando Diniz com o estilo de jogo do Guardiola, ele já falou que não é assim, enfim, tem diferenças, mas a verdade é que, infelizmente, para nós tricolores, ou para nós torcedores do futebol brasileiro como um todo, a gente precisa de um treinador na seleção como é o Fernando Diniz, que não tem medo de jogar, que não tem medo de dar espetáculo, que pode, às vezes, perder, né, por ambição, assim, por vontade demais de mostrar um bom futebol. Mas a gente precisa disso. Infelizmente, para o torcedor do Fluminense, o único que dá esse espetáculo, entre aspas, né, mesmo perdendo algumas partidas, é o Fernando Diniz. E me preocupa muito saber que a gente produz poucos treinadores que estão mais preocupados em vencer do que em não perder. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro. Acho que a gente precisa muito de treinadores como o Fernando Diniz que tenham coragem. Eu sei que muitos vão falar, mas não tem experiência na seleção, aliás, não teve título, não tem experiência em seleção, não tem tanta experiência assim em comandar grandes jogadores ou grandes elencos. É verdade, mas o Scaloni também não tinha. O Scaloni, técnico da seleção campeã, chegou sendo interino do Sampaoli, que causou caos ali no vestiário da Argentina. E olha onde o cara chegou, né? Uma sequência invicta das seleções até antes da Copa e conquistou um título que não vinha há mais de 30 anos, né, com a seleção argentina. Então, em termos de conceito de jogo, infelizmente, eu não quero que o Fernando Diniz vá para a seleção. Não quero. Como torcedor do Fluminense, não quero. Como torcedor do Brasil, caramba, seria ótimo ver o Brasil sendo representado não só pelo Fluminense lá com o Fernando Diniz, mas a forma do brasileiro jogar passa muito pelo que é o Fernando Diniz. Passa muito pelo que é o Fernando Diniz. E pelo que eu disse dos treinadores, né, e para encerrar o vídeo, é exatamente isso. É o que eu desejo para a seleção brasileira, né? Não deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. E é exatamente isso que eu quero para a seleção brasileira. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. A partir de hoje, eu pretendo trazer vídeos diários, agora mais voltados para o Fluminense mesmo. A gente tem muita coisa para conversar sobre contratações, sobre escalações, sobre especulações, enfim. O ano do Fluminense, depois da Copa, começa.
já começou com a contratação semana passada. Tenho muito para trazer para vocês. Muito, muito, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!